Olá, meus companheiros de leitura! Tudo bem com vocês? Gente, 2 semanas sem gravar. E quase que eu não consigo gravar hoje de novo. Ai, Senhor. Bom, como já faz tanto tempo que eu não gravo, eu quero pedir desculpas para vocês. Mas o final de ano sempre é bem corrido para mim. Como eu disse numa das últimas gravações, numa das gravações anteriores, eu sou professora de dança na cidade onde eu moro. E era época de festival. E na correria de finalizar figurino, ensaios e tudo mais, eu acabei não conseguindo gravar fidedignamente as nossas leituras. Hoje vou continuar direto no capítulo 53, porque a gente já está finalizando A Dama de Abu Simbel, o livro 4 da coleção Ramsés, dessa maravilhosa coleção. Então, muito obrigada pela paciência de vocês, muito obrigada pela resiliência, por me esperar. E vamos lá. Capítulo 53. Serramana jamais abandonava a casa da guarda reservada aos seus mercenários. Quando muito, concedia a si próprio algumas distrações com uma jovem da cervejaria de maior reputação, mas o prazer não conseguia arrancá-lo de sua obsessão, a de seu adversário, mais cedo ou mais tarde, cometer um erro e de ele estar vigilante para poder agarrá-lo. A doença de K mergulhava o sardo numa profunda tristeza. Tudo que se relacionava ao rei e a seus familiares o afetava como se a família real fosse a sua própria família. Por isso batia com os pés, furioso por não poder eliminar os inimigos de Ramsés. Um de seus mercenários veio apresentar-lhe um relatório. Estão acontecendo coisas estranhas no bairro dos Hebreus. Explique-se. Há marcas de tinta vermelha sobre as portas das casas deles. Não sei porquê, mas pensei que isso lhe interessaria. Fez bem. Traga-me Abner aqui, sob qualquer pretexto. Depois de haver testemunhado em favor de Moisés, o oleiro Abner, que anteriormente demonstrara uma certa tendência para fazer chantagem com seus irmãos hebreus, nunca mais abrira a boca. De cabeça baixa, o hebreu estava visivelmente pouco à vontade. Por acaso cometeu algum delito? Perguntou Serramana com voz dura. Oh, não, meu senhor. A minha vida é tão imaculada como o hábito branco de um sacerdote. Então por que está tremendo? Não passo de um miserável oleiro e... Basta, Abner. Por que sujou a porta de sua casa com tinta vermelha? Foi um acidente, meu senhor. Um acidente que se reproduziu em dezenas de outras portas? Deixe de me tratar como se eu fosse um imbecil. O gigante sardo estalou as articulações dos dedos e o hebreu sobressaltou-se. É uma espécie de moda. É mesmo? E se a minha moda consistisse em cortar-lhe o nariz e as orelhas? Não tem esse direito, o tribunal o condenaria. Motivo de força maior? Investigo o encantamento lançado sobre o filho mais velho de Ramsés, e nada de admiraria se te viesse a saber que você está metido nisso. Os juízes mostravam-se muito severos em relação às pessoas que praticavam a magia negra. Abner arriscava-se a uma severa condenação. Estou inocente. Com o seu passado, será difícil acreditar nisso. Não me faça isso, senhor. Tenho uma família, filhos. Ou fala ou eu o acuso. Entre a sua segurança e a de Moisés, Abner não demorou muito para falar. Moisés lançou uma maldição sobre os primogênitos. Revelou: na noite da desgraça serão mortos por Jeová. Para que os hebreus sejam poupados, foi necessário um sinal que permita distinguir as suas casas. Por todos os demônios do mar, esse Moisés é um monstro. Permite que eu saia agora em liberdade, senhor?
Iria dar com a língua nos dentes, seu traidorzinho. Na prisão estará bem guardado. Satisfeito com a decisão, Abner balançou a cabeça. E quando poderei sair? Qual é a data fixada para a noite da desgraça? Não sei, mas está próxima. Serramana precipitou-se para o palácio de Ramsés, que o recebeu logo que terminou a sua entrevista com o ministro da Agricultura. Muito chocado com a doença de Ká, que apenas a magia de Nefertari mantinha vivo, Nedjen mal tinha forças para cumprir as suas funções. Ramsés, porém, convencera-o de que o serviço do país e da comunidade dos egípcios passava à frente de qualquer outra coisa, mesmo de uma tragédia pessoal. O sardo relatou-lhe as palavras de Abner. Esse homem mente, exclamou o rei. Moisés nunca teria imaginado semelhante abominação. Abner é um covarde e tem medo de mim. O que me disse é verdade. Uma sucessão de crimes, a eliminação fria e sistemática dos primogênitos. Semelhante horror só poderia ter germinado num cérebro doente. Moisés, repito, nunca faria uma coisa dessas. Sugiro uma ostentação das forças da ordem para impedir os assassinos de executarem o seu projeto. Faça também com que a guarda da província intervenha. Perdoe-me, majestade, mas Moisés não deveria ser preso? Não cometeu nenhum delito. O tribunal o absolveria. Tenho que arranjar outra solução. Gostaria de lhe propor uma estratégia que vai considerar horrível, mas que poderá revelar-se eficaz. Está muito cauteloso. Fale, Serramana. Anunciemos que Ká não viverá mais de 3 dias. Ramsés estremeceu à simples menção dessa sinistra previsão. Sabia que iria chocar-se, majestade, mas essa notícia levará inevitavelmente os assassinos a agirem mais depressa, e quero tirar proveito da situação. O rei refletiu apenas por alguns momentos. Pode agir, Serramana. Dolente, a irmã de Ramsés esbofeteou a cabeleireira que puxara com força uma das madeixas da sua imponente cabeleira escura. Desapareça daqui, desajeitada! A jovem desapareceu em prantos. A pedicure substituiu-a imediatamente. Tire minhas cutículas e pinte minhas unhas de vermelho. E tome cuidado para não me ferir. A pedicure felicitou-se intimamente pela sua longa experiência. Trabalha muito bem, admitiu dolente. Vou pagar-lhe e recomendá-la às minhas amigas. Obrigada, princesa. Apesar da tristeza reinante, oferece-me uma bela satisfação. Por que fala de tristeza? A minha primeira cliente desta manhã, uma grande dama da corte, acaba de saber da terrível notícia. O filho mais velho do rei vai morrer. Não será um simples rumor? Infelizmente não. Segundo o médico do palácio, Ká não sobreviverá a mais de 3 dias. Termine logo o seu trabalho, porque tenho que fazer. A urgência, o único caso em que Dolente era obrigada a infringir as regras de segurança. Esquecendo a maquiagem, colocou uma peruca ordinária e jogou uma capa marrom sobre os ombros. Ninguém a reconheceria. Dolente misturou-se com os pedestres e dirigiu-se para o bairro dos Oleiros Hebreus. Passou por um carregador de água e um vendedor de queijos. Afastou com a mão nervosa 2 meninas que brincavam com uma boneca no meio da rua. Esbarrou em um velho que andava muito lentamente e, por fim, bateu 5 vezes numa pequena porta pintada de verde escuro. A porta abriu-se rangendo. Quem é você? Perguntou um oleiro. Sou amiga do mago Ofir.
Entre. O homem conduziu o dolente por uma escada que levava a uma adega iluminada por um lampião a óleo, cuja luz fraca revelou o rosto inquietante do Líbio. O aspecto de ave de rapina, as maçãs do rosto salientes e o nariz proeminente constituíam uma figura misteriosa, mas que fascinava a irmã de Ramsés. Ofir segurava o pincel de Ká na mão, que estava recoberto de sinais estranhos e queimado parcialmente. Que pressa é essa, dolente? Ká vai morrer nas próximas horas. Terão os médicos do palácio desistido de curá-lo? Pariamaco acha que ele está prestes a morrer? É uma excelente notícia, mas que só vai modificar um pouco os meus planos. Fez muito bem em avisar-me. Quer dizer que a noite do exterminador ocorreria mais cedo do que estava previsto. Os primogênitos morreriam, a começar pelo filho de Ramsés, e o desespero cairia sobre o povo egípcio que, apavorado com o poder e a cólera de Jeová, voltar-se-ia contra Ramsés. A revolta seria imensa. Dolente lançou-se aos pés do mago. O que vai acontecer, Ofir? Ramsés será escorraçado, e Moisés, o verdadeiro Deus, triunfarão. O nosso sonho realizado. É de realidade que devemos falar primeiro, minha querida dolente. Como tem sido bom manter-se perseverante. Não seria possível evitar certas violências? Ofir ergueu o dolente e colocou as palmas das mãos sobre as faces da enorme mulher morena, quase desfalecida. É Moisés quem toma as decisões, e Moisés é inspirado por Jeová. Não devemos discutir as suas ordens, sejam quais forem as consequências. Uma porta abriu-se bruscamente, um grito foi sufocado. Passos rápidos subiram a escada e o gigante sardo irrompeu na adega. Com as costas da mão, Serramana empurrou o dolente. O sardo a seguir até o esconderijo do mago e lá aplicou nele uma forte cabeçada. Ao cair, o espião hitita não largara o pincel de Ká, que continuava apertado em sua mão. O antigo pirata pisou-lhe o braço com força e o obrigou a abrir os dedos. Ofir, finalmente apanhei-o. Fim do capítulo 53. Capítulo 54. Setaou entrou no quarto de Ká, atirou o pincel enfeitiçado sobre os mosaicos do chão e pisou com raiva até reduzi-lo a minúsculos fragmentos. Nefertari, que não parara de magnetizar o filho mais velho de Ramsés, ergueu para Setaou os olhos cheios de gratidão. O encantamento foi destruído, majestade. Ká em breve melhorará. Nefertari retirou as mãos da nuca do jovem antes de desmaiar, esgotada. Depois que o doutor Pariamaco ter prescrito fortificantes inofensivos, Setaou administrou à rainha um remédio que realmente devolveria ao seu sangue a energia perdida. A grande esposa real passou além dos limites da fadiga, disse ele a Ramsés. Exijo toda a verdade, Setaou. Oferecendo a sua magia a Ká, Nefertari privou-se de muitos anos de vida. Ramsés permaneceu à cabeceira da rainha, tentando dar-lhe a sua própria força, a força sobre a qual se edificava o seu reino, e estava pronto a sacrificá-lo para que Nefertari tivesse uma longa e feliz velhice e iluminasse com a sua beleza o duplo país. Foi necessária a persuasão de Amene para fazer Ramsés regressar aos assuntos de Estado. O rei só concordou em conversar com um amigo, depois de ter ouvido a voz tranquilizadora de Nefertari afirmar que sentia a noite afastar-se de si.
Serramana trouxe-me um longo relatório, declarou Amene. O mago Ofir foi preso e será julgado por espionagem, magia negra, tentativa de assassinato de membros da família real e assassinato claro da infeliz Lita e de sua criada. Mas ele não é o único culpado. Moisés é tão perigoso quanto ele. Ofir falou e revelou que Moisés tinha intenção de eliminar todos os primogênitos do Egito. Sem a intervenção de Serramana, que destruiu esse projeto monstruoso, quantas vítimas teríamos de lamentar? Do mais idoso ao mais jovem, do mais humilde ao mais rico, do mais culto ao mais ignorante, todos os hebreus ficaram estupefatos. Ninguém esperava ver surgir o faraó em pessoa, à frente de um destacamento de soldados comandado por Serramana. As ruas ficaram desertas e cada um se contentou em observar o monarca por trás das persianas semicerradas. Ramsés encaminhou-se diretamente à casa de Moisés. Alertado pelo barulho, este se encontrava no limiar, de cajado na mão. Não devíamos tornar a ver-nos, majestade. Será o nosso último encontro, Moisés. Pode ter certeza. Por que tentou espalhar a morte? Só existe em mim a obediência a Jeová. O seu Deus não será demasiado cruel? Respeito a sua fé, meu amigo, mas recuso que ela seja uma fonte de discórdia na terra legada pelos meus antepassados. Abandone o Egito, Moisés. Abandone-o com os seus hebreus. Vá viver em qualquer outro lugar a sua verdade. Não é você que solicita o êxodo, sou eu que o exijo. Vestido numa longa túnica de lã vermelha e negra, o imperador Hattussil contemplava sua capital do alto da Acrópole, no topo da colina onde se erguia o seu palácio. A esposa Puturrepa deu-lhe ternamente o braço. Nosso país é rude, mas não desprovido de beleza. Por que sacrificá-lo a um ressentimento? O Uritexupe deve ser castigado, afirmou o imperador. Já não está sendo? Imagine um guerreiro implacável como ele tendo a residência vigiada no país do seu pior inimigo. Não estará a vaidade de Uritexupe mortalmente ferida? Não tenho o direito de concordar neste ponto. A Assíria não lhe permitirá manter essa obstinação durante muito tempo. O exército deles mostra-se cada vez mais ameaçador e não hesitará em atacar-nos se souber que as negociações de paz com o Egito fracassaram. Essas negociações são secretas. Terá o imperador do Hatti se tornado ingênuo? Os mensageiros não param de ir e vir entre o Hatti e o Egito, e entre o Egito e o Hatti, e aquilo que era secreto já não o é. Se não concluirmos o mais rapidamente possível um pacto de não agressão, os assírios vão nos considerar uma presa fácil, já que Ramsés assistirá à nossa queda sem reagir. Os hititas saberão defender-se. Desde o início do seu reinado, Hattussil, o seu povo mudou muito. Até mesmo os soldados anseiam pela paz. E você próprio terá outro objetivo? Não será Nefertari que a está influenciando? A minha irmã, a rainha do Egito, partilha as minhas convicções. Conseguiu convencer Ramsés a deixar de fazer guerra com os hititas, mas seremos nós capazes de corresponder à sua esperança? Uritexupe pertence ao passado. Que se case com uma egípcia que faça parte do povo do faraó e que desapareça do nosso futuro. Está me pedindo muito. Não é esse o meu dever de imperatriz? Ramsés considerará o meu recuo como um sinal de fraqueza. Nem Nefertari nem eu interpretaremos assim o seu gesto magnânimo.
Por acaso são as mulheres que dirigem a política externa do Hati e do Egito? Por que não, se conseguirmos alcançar a paz? Respondeu Putorrepa. O mago Ofir falou muito durante o seu julgamento. Gabou-se de ter sido chefe da rede de espionagem hitita no Egito e de ter atentado contra a vida de Ká. Quando descreveu a forma como tinha matado a infeliz Lita e a criada, os jurados compreenderam que Ofir não sentia qualquer remorso e que não hesitaria em matar de novo, com a mesma frieza. Dolente soluçava. Acusada por Ofir de cumplicidade ativa, não desmentiu nada e contentou-se em implorar a clemência do irmão, o rei do Egito. Acusou Shenar, cuja má influência a afastara do caminho certo. A deliberação durou pouco. O vizir deu o veredicto. Condenado à morte, Ofir executar-se-ia a si próprio com veneno. Dolente, cujo nome seria anulado e retirado de todos os documentos oficiais, viveria exilada para sempre na Síria do Sul, onde trabalharia como empregada rural, colocada à disposição do dono de uma fazenda para executar todas as tarefas pesadas. Quanto a Shenar, foi condenado à revelia, à pena capital, e o seu nome mergulharia igualmente no nada. Setaol e Lotus regressaram a Abu Simbel no próprio dia em que Asha regressou ao Egito. Mal tiveram tempo de se abraçar antes de novamente se separarem. Asha foi imediatamente recebido pelo casal real. Embora muito cansada, Nefertari não deixara de se corresponder com Putorrepa. Matador, o leão núbio, e o seu companheiro vigilante, o cão amarelo dourado, ainda bastante ativo apesar da idade, não abandonavam a rainha, como se soubessem que a sua presença lhe dava alguma força. Sempre que podia escapulir às exigências do seu cargo, Ramsés corria para junto da esposa. Passeavam nos jardins do palácio e lia-lhe os textos dos sábios do Templo das Pirâmides. Ambos tomavam cada vez mais consciência do amor imenso que os unia, do amor secreto que nenhuma palavra podia descrever, ardente como um céu de verão e doce como um pôr de sol sobre o Nilo. Era Nefertari que obrigava Ramsés a separar-se dela para se voltar para o Egito, orientar o navio do Estado na direção certa e responder às 1001 perguntas cotidianas formuladas pelos ministros e altos funcionários. Graças a Izete a Bela, a Meritamon e a Ká, que recuperara a saúde, a convalescência da rainha estava rodeada de alegria e juventude. Apreciava as visitas do pequeno Merneptah, já de notável personalidade, e de Toia, hábil em disfarçar a sua própria fadiga. Asha inclinou-se perante Nefertari. A sua inteligência e beleza fizeram-lhe muita falta, majestade. Traz boas notícias? Excelentes. Hattusil deseja assinar um tratado? Perguntou Ramsés desconfiado. Graças à rainha do Egito e à imperatriz Putorrepa, o caso de Uritexup está quase resolvido, pois que permaneça no Egito e se entrose na nossa sociedade. Assim não haverá mais nenhum obstáculo à realização do nosso acordo. Um largo sorriso iluminou o rosto de Nefertari. Teremos conseguido a mais bela das vitórias? O nosso principal apoio foi a imperatriz Putorrepa. O teor das cartas da grande esposa real tocou-lhe o coração. Desde o início do reinado de Hattusil, os hititas receiam o perigo representado pelo exército assírio e sabem que nós, os inimigos de ontem, seremos o seu melhor apoio amanhã. Atuemos rapidamente, recomendou Nefertari, para aproveitarmos este momento de graça. Trago a versão do tratado de não agressão proposta por Hattusil. Vamos estudá-la com muita atenção
e logo que tenha obtido o seu acordo e o do faraó, partirei de novo para o Hati. O casal real e Asha lançaram-se ao trabalho. Não sem surpresa, Ramsés constatou que Hattusil aceitara a maior parte das suas condições. Asha realizara um trabalho surpreendente, sem trair o pensamento do rei. E quando Toia terminou por sua vez a sua minuciosa leitura, deu também a sua aprovação. O que está se passando aqui? Perguntou o vice-rei da Núbia, cujo carro, puxado por 2 cavalos e guiado por um condutor experiente, se dirigia para o palácio de Pi-Ramsés, seguindo pelas ruas barulhentas e cheias de gente. É o êxodo dos hebreus, respondeu o condutor. Conduzidos pelo seu líder Moisés, abandonam o Egito e partem para sua terra prometida. Por que o faraó aceitou semelhante loucura? Ramsés os expulsou por perturbarem a ordem pública. Estupefato, o vice-rei da Núbia, em visita oficial à capital, viu milhares de homens, mulheres e crianças saírem de Pi-Ramsés, levando à sua frente os rebanhos e puxando carroças cheias de roupas e provisões. Alguns cantavam, outros tinham um ar triste. Afastar-se da terra onde levavam uma vida agradável desesperava a maior parte deles, mas não ousavam opor-se a Moisés. Recebido por Amene, o vice-rei da Núbia foi conduzido ao gabinete de Ramsés. Qual o motivo de sua visita? Espantou-se o monarca. Queria avisá-lo o mais depressa possível, majestade. Não hesitei, portanto, em tomar um barco rápido para vir lhe fazer pessoalmente um relatório sobre os trágicos acontecimentos que enlutam o território de que estou encarregado. Foram tão inesperados, tão brutais, não podia imaginar. Pare de tagarelar e conte logo tudo, exigiu Ramsés. O vice-rei da Núbia engoliu em seco. Uma revolta, majestade. Uma terrível revolta de tribos coligadas. Fim do capítulo 54. Capítulo 55. Shenar conseguira. Mês após mês argumentar e tornar a argumentar, insistindo em convencer um a um os chefes de tribos a se alinharem com os seus confrades para se apoderarem da principal mina de ouro da Núbia. Embora propusesse pagar-lhes generosamente distribuindo entre eles placas de prata, os guerreiros negros haviam se mostrado indecisos à ideia de desafiar Ramsés o Grande. Não era uma loucura, portanto, opor-se ao exército egípcio que, no início do reinado de Sete, infligira uma pesada derrota aos revoltosos? Apesar de inúmeros fracassos, Shenar continuara insistindo. A sua última chance de eliminar Ramsés seria atraí-lo para uma emboscada. Para isso, bastava-lhe obter a ajuda de combatentes destemidos, decididos a apoderar-se de vultosas riquezas e não temendo enfrentar os soldados do faraó. A perseverança de Shenar acabara por recompensá-lo. O primeiro chefe cedera, depois o segundo, o terceiro e vários outros, e foram necessárias novas conversações para designar quem encabeçaria a revolta. A discussão degenerara em desordem, durante a qual 2 chefes de clã e o mercenário cretense haviam sido mortos. Chegaram então a um acordo sobre o nome de Shenar. Embora não fosse núbio, era ele quem melhor conhecia Ramsés e o seu exército. Os guardas encarregados de vigiar os trabalhadores da mina opuseram apenas uma fraca resistência à turba enraivecida de guerreiros negros, armados com lanças e arcos. Em algumas horas, os guerreiros tornaram-se senhores do local e em poucos dias repeliram as tropas vindas da fortaleza de Burhan para restabelecer a ordem. Diante da dimensão da revolta, o vice-rei da Núbia não tivera outra solução, senão vir relatar os acontecimentos a Ramsés.
Shinar sabia que o irmão viria em pessoa dominar os revoltosos. Cometeria assim um erro fatal. Colinas desérticas, elevações de granito, uma estreita faixa de vegetação resistindo ao avanço do deserto, o céu de um azul absoluto, cruzado por pelicanos, flamingos rosa, grous coroados e jabirus, palmeiras com tronco duplo. Eis a admirável Núbia que Ramsés amava e cujo fascínio se fazia sentir a cada momento, apesar das graves preocupações que haviam forçado o rei e o seu exército a dirigir-se com urgência para o Grande Sul. Segundo o relatório do vice-rei, as tribos núbias revoltadas haviam se apoderado da principal mina de ouro. A interrupção da produção do metal precioso acarretaria consequências catastróficas. Por um lado, os ourives precisavam do metal precioso para adornar os templos. Por outro, o rei usava-o como um presente para os seus vassalos, a fim de assegurar ótimas relações diplomáticas. Embora lhe custasse afastar-se de Nefertari, Ramsés tinha que atacar depressa e com força, ainda mais por ter uma certeza confirmada pela intuição da grande esposa real. O instigador daquela revolta não podia ser outro senão Shinar. O seu irmão mais velho não desaparecera, como todos haviam suposto, nas solidões desérticas, mas estava bem vivo e maquinara uma forma de espalhar a anarquia. Com o ouro sob controle, financiaria a insurreição de bandos de mercenários, atacaria as fortalezas egípcias e se lançaria numa aventura insensata, a conquista da terra dos faraós. O ódio e o ciúme, alimentados pelos fracassos, fizeram com que Shinar penetrasse num reino de onde não voltaria a sair, o reino da loucura. Todos os laços de afeto entre ele e Ramsés haviam sido rompidos. Nem mesmo Toia protestara quando o faraó lhe confidenciara suas intenções. Aquele confronto fratricida seria o último. Vários filhos reais estavam ao lado de Ramsés, impacientes por provarem a sua bravura. Com perucas de pontas longas, camisas plissadas de mangas compridas e um saiote com um pano na frente, seguravam com orgulho a insígnia do deus Chacal, o desbravador de caminhos. Quando um gigantesco elefante lhes barrou o caminho, até os mais eufóricos estiveram prestes a fugir. Ramsés, porém, avançou para o enorme animal que o ergueu pela tromba e o colocou sobre o pescoço, entre as duas grandes orelhas, que se agitavam num ritmo frenético. Como duvidar ainda da proteção divina de que o faraó gozava? Matador, o leão de crina magnífica avançou à direita do elefante em direção à mina. Tanto os arqueiros como os soldados de infantaria estavam convencidos de que o faraó desabarataria as fileiras inimigas com um violento ataque. Mas Ramsés mandou erguer o acampamento a boa distância do objetivo. Os cozinheiros começaram imediatamente a trabalhar. Limparam-se as armas, afiaram-se as lâminas e alimentaram-se os burros e bois. Um filho real de 20 anos ousou emitir um protesto. Por que esperar, majestade? Alguns núbios revoltados estão incapazes de opor-se às nossas forças. Conhece mal este país e os seus habitantes. Os núbios são arqueiros terríveis e combatem com uma fúria destemida. Se já nos considerarmos vencedores, muitos homens morrerão. Não é essa a lei da guerra? A minha lei consiste em poupar o máximo de vidas. Mas os núbios não se renderão. Sob a ameaça, com certeza que não. Claro que não vamos negociar com esses selvagens, majestade.
temos de deslumbrá-los. É o fulgor que dá a vitória, não o braço armado. Os núbios costumam armar emboscadas, atacando e apanhando o inimigo pela retaguarda. Não lhes daremos ocasião para tal, pois os atacaremos de surpresa. Sim, Shenar conhecia bem Ramsés. O rei atacaria de frente, seguido pelo único caminho que conduzia à mina. De um lado e de outro do local, colinas queimadas de sol e rochedos serviriam de esconderijo aos arqueiros núbios. Matariam os oficiais, o exército egípcio debandaria, e Shenar executaria com suas próprias mãos um Ramsés suplicante e desesperado. Nenhum único soldado egípcio sairia vivo daquela armadilha. Shenar perduraria então o cadáver de Ramsés na proa de seu barco e faria uma entrada triunfante em Elefantina, antes de se apoderar de Tebas, Mênfis, Pi-Ramsés e de todo o Egito. O povo aliar-se-ia à sua causa, e ele, Shenar, governaria finalmente, vingando-se de todos aqueles que não quiseram reconhecer o seu valor. O irmão do rei saiu da cabana de pedra ocupada antes pelo contramestre encarregado de vigiar o trabalho de purificação do ouro e subiu até o topo da área de lavagem do mineral aurífero. Apenas a água correndo num declive suave sobre o plano inclinado que caía em uma bacia de decantação conseguia libertar o metal precioso da sua ganga. As partículas de terra ficavam em suspensão e o mineral mais pesado e mais denso caía no fundo da bacia. Era uma operação fatigante e que exigia uma enorme paciência. Shenar pensou na sua própria vida. Quantos intermináveis anos não tivera que passar antes de conseguir libertar-se da magia de Ramsés, antes de estar em condições de o vencer e de afirmar a sua própria grandeza. Sentiu uma espécie de embriaguez agora que chegara a hora do triunfo. Um vigia fez grandes sinais, e gritos quebraram o silêncio. Com plumas espetadas nos cabelos encarapinhados, os guerreiros negros correram em todas as direções. O que se passa aqui? Parem com essa agitação! Shenar desceu do seu promontório e agarrou um chefe de tribo que andava em círculos aterrorizado. Ordeno-lhe que se acalme. Quem comanda aqui sou eu. O guerreiro apontou com a lança para as colinas em volta e para os rochedos. Por toda parte. Eles estão por toda parte. Shenar avançou até o centro da praça, ergueu os olhos e viu-os. Milhares de soldados egípcios cercavam a mina. No topo da colina mais alta, uma dezena de homens havia armado um dossel sob o qual fora instalado um trono. Com a coroa azul, Ramsés sentou-se nele. O leão deitou-se aos seus pés. Nenhum único núbio conseguia desviar o olhar daquele monarca de 42 anos que, no 20º ano do seu reinado, estava no auge do poder. Apesar da sua coragem, os guerreiros negros compreenderam que atacá-lo seria suicídio. A emboscada que Shenar pensava ter armado fechava-se sobre eles. Os soldados do faraó haviam eliminado as sentinelas núbias e não deixavam os insurretos qualquer chance de fuga. Vamos vencer, berrou Shenar. Todos comigo! Os chefes núbios caíram em si. Sim, era preciso lutar. Um deles, seguido por cerca de 20 guerreiros gritando e brandindo as lanças, escalou a encosta em direção ao rei. Flechadas certeiras os derrubaram no chão. Mais hábil do que os seus camaradas, um jovem combatente correndo em zigue-zague,
chegou quase ao pé do morro. Matador saltou e cravou-lhe as garras na cabeça. Com o cetro de comando na mão, Ramsés permanecera impassível. Matador escavou o chão, sacudiu a crina e voltou a deitar-se aos pés do seu senhor. Quase todos os guerreiros núbios abandonaram as armas e se prostraram em sinal de submissão. Furioso, Shinar começou a chutar os chefes. Ergam-se e lutem! Ramsés não é invencível! Como ninguém lhe obedecesse, Shinar cravou a espada no estômago de um velho chefe de clã, cujas convulsões foram violentas e breves. O seu estertor de agonia impressionou seus companheiros. Consternados, ergueram-se e dirigiram ao irmão de Ramsés olhares carregados de ódio. Você nos traiu, declarou um deles. Traiu e mentiu para nós. Ninguém pode vencer Ramsés e você nos cobre de desgraça. Lutem, seus covardes. Mentiu-nos, repetiram em coro. Siga-me e matemos Ramsés. Com os olhos esbugalhados e a espada erguida, Shinar atingiu o promontório de onde ele dominava o reservatório de água e a área de lavagem do ouro. Sou o Senhor, o único Senhor do Egito e da Núbia, sou. 10 flechas disparadas pelos chefes de clã cravaram-se ao mesmo tempo na sua cabeça, pescoço e tórax. Shinar caiu de costas sobre o plano inclinado e lentamente o seu corpo começou a deslizar para a bacia de decantação, misturando com a ganga terrosa que uma serena corrente de água purificava. Fim do capítulo 55. Capítulo 56. Nenhum acidente assinalara a partida dos hebreus. Muitos egípcios deploravam a perda de amigos e de vizinhos que haviam se lançado numa aventura insensata. Por seu lado, muitos hebreus receavam a difícil travessia de um deserto cheio de perigos. Quantos inimigos teriam de enfrentar? Quantos povos e tribos se oporiam à passagem dos adoradores de Jeová? Serra-Mana estava furioso. Antes de partir para a Núbia, Ramsés confiara a Mene e ao Sardo o cuidado de manterem a ordem na capital. A mínima alteração da ordem causada pelos hebreus, as forças de segurança deviam intervir, com decisão e rapidamente. Como no início do êxodo se desenrolara calmamente, Serra-Mana não tivera qualquer motivo para interpelar Moisés e Arão. O Sardo continuava convencido de que o faraó fizera mal em poupar o líder dos hebreus. Nem mesmo uma antiga e profunda amizade justificava semelhante tolerância. Mesmo longe do Egito, Moisés ainda era capaz de querer prejudicá-lo. Por precaução, Serra-Mana pedira a uma dezena de mercenários que seguisse os hebreus e lhe enviassem relatórios regulares sobre o seu avanço. Para sua grande surpresa, o profeta não seguira pelo caminho de Silé, ladeado de poços e vigiado pelo exército egípcio, mas preferira escolher uma pista difícil que levava ao mar de juncos. Moisés cortara assim qualquer tentação de retorno. Serra-Mana, exclamou Amene, eu estava à sua procura. Vai ficar eternamente olhando para a estrada do norte? Esse Moisés que tanto mal fez e que partiu sem nada lhe acontecer. Não gosto de injustiças. Antes de morrer, Ofir deu-nos uma última informação interessante. Como se quisesse destruir totalmente à maneira de um escorpião. 2 chefes de tribos beduínas, Amos e Baduque, saíram do Egito com os hebreus. Foram eles que forneceram as armas aos fiéis de Jeová, tendo em vista nos combates que terão de travar durante o êxodo. Serra-Mana bateu com um dos punhos na palma da mão. Esses 2 facínoras devem ser considerados criminosos. Tenho, portanto, o dever de detê-los, bem como o seu cúmplice Moisés.
Seu raciocínio é corretíssimo. Partirei imediatamente com 50 carros e juro que trarei os 3 para metê-los na prisão. Ramsés apertou Nefertari nos braços. A bem-amada, quase sem maquiagem, perfumada como uma deusa, estava mais bela do que nunca. Shinar morreu, e a revolta dos núbios terminou, revelou o rei. A Núbia irá finalmente conhecer a paz? Os chefes dos revoltosos foram executados por alta traição, e as aldeias subjugadas por eles organizaram festejos para celebrar-lhes a morte. O ouro roubado me foi devolvido. Depositei uma parte em Abu Simbel e outra em Karnak. Os trabalhos de Abu Simbel estão avançados? Setaú anima os canteiros de obras com notável energia. A rainha não conseguiu dissimular por mais tempo a informação principal. Serramana e uma frota de carros lançaram-se em perseguição a Moisés. Por quê? Por causa da presença de 2 espiões beduínos a serviço dos hititas, que saíram com os hebreus. Serramana quer prender os 2 homens e Moisés. Amene não se opôs a essa intervenção por estar de acordo com a lei. Ramsés imaginou Moisés à frente do seu povo, martelando o solo com o seu cajado, abrindo caminho, obrigando os indecisos a continuarem e implorando a Jeová que se manifestasse à noite sob uma forma de uma coluna de fogo e de dia sob a forma de uma coluna de nuvens. Nenhum obstáculo o faria recuar, nenhum inimigo lhe meteria medo. Acabo de receber uma longa carta de Puturrepa, acrescentou Nefertari. Está convencida de que alcançaremos os nossos propósitos. Que maravilhosa notícia! Ramsés, com o espírito ausente, pronunciara as palavras sem pensar nelas. Receia que Moisés seja morto, não é verdade? Nunca mais quero vê-lo. No que se refere ao tratado de paz, ainda um pouco delicado. Urtexup mais uma vez? Não. É um problema de formulação. Hattusil não quer reconhecer que é o único responsável pelo clima de guerra e queixa-se de estar sendo inferiorizado, como que obrigado a submeter-se à vontade do faraó. Não é essa a realidade? O texto do tratado será tornado público e lido pelas gerações futuras. Hattusil recusa-se a ficar mal visto. Que o Hitita se curve ou será aniquilado. Deveríamos renunciar à paz por causa de algumas palavras excessivas? Todas as palavras contam. Posso pelo menos propor uma nova redação ao Senhor das Duas Terras? Levando em consideração as exigências de Hattusil, sim. Levando em consideração o futuro de 2 povos que rejeitam a guerra, os massacres e a infelicidade. Ramsés beijou Nefertari na testa. Tenho alguma chance de escapar à argumentação diplomática da grande esposa real? Nenhuma, respondeu ela, pousando a cabeça no ombro do monarca. Moisés fora dominado por uma ira violenta, e Arão tivera que bater com seu cajado nas costas de alguns insatisfeitos, já fartos de andarem e desejosos de regressarem ao Egito, onde dispunham de alimentação abundante e viviam em casas confortáveis. A maior parte deles detestava o deserto e não conseguia habituar-se a dormir ao ar livre ou debaixo de tendas. Muitos começavam a protestar contra a dura jornada que o profeta lhes impunha. Erguera-se então a voz de Moisés, incitando os indecisos e os covardes a obedecerem a Jeová e a continuarem o caminho para a terra prometida, quaisquer que fossem as ciladas e as provações. E a longa marcha recomeçara para além de Silé, numa paisagem aquática e úmida.
Os hebreus enterravam-se por vezes na lama, as carroças recuavam e as sanguessugas atacavam homens e animais. Moisés decidiu parar não muito distante da fronteira, perto do lago Sarbones e do Mediterrâneo. O local era considerado perigoso porque o vento do deserto acumulava enormes bancos de areia sobre superfícies de água de localização incerta e criava falsas faixas de terra, formando o Mar de Juncos. Não vivia ninguém naqueles lugares desolados, abandonados às rajadas de vento e às fúrias do mar e do céu. Lugares que até mesmo os pescadores evitavam, com medo de serem tragados pelas areias movediças. Uma mulher desgrenhada prostrou-se aos pés de Ramsés. Vamos morrer aqui todos, nessa solidão. Engana-se. Olha em seu redor. É esta a terra prometida? Claro que não. Não iremos mais longe, Moisés. Iremos sim. Nos próximos dias atravessaremos a fronteira e iremos aonde Jeová nos chama. Como pode estar tão seguro de si? Porque vi a sua presença, mulher, e ele me falou. Vá dormir agora. Ainda temos uma grande jornada pela frente. Subjugada, a mulher obedeceu. Este lugar é horrível, declarou Arão. Tenho pressa de me pôr novamente a caminho. Era necessário termos um repouso prolongado. Amanhã de madrugada Jeová nos dará forças para continuar. Nunca duvida do nosso êxito? Nunca, Arão. Os carros de Serramana, acompanhados por um filho real representando Ramsés, tinham avançado a toda velocidade em perseguição dos hebreus. Quando sentiram a maresia, as narinas do antigo pirata dilataram-se. Fez sinal aos seus homens para pararem. Qual de vocês conhece esse lugar? Um condutor experiente tomou a palavra. Este lugar é assombrado. Aconselho a não perturbar os demônios. No entanto, os hebreus seguiram por este caminho, objetou o sardo. Eles são livres para se comportarem como imbecis. Nós sim deveríamos recuar. Ao longe viram fumaça. O acampamento dos hebreus não está distante, observou o filho real. Procedamos à prisão dos malfeitores. Os fiéis de Jeová estão armados, lembrou Serramana, e são numerosos. Os nossos homens sabem lutar e os nossos carros dão-nos a supremacia. A uma boa distância lançaremos uma chuva de flechas e exigiremos que Moisés e os 2 chefes beduínos nos sejam entregues. Caso contrário, atacaremos. Com certa apreensão, os carros retomaram a marcha através das terras úmidas. Arão acordou sobressaltado. Moisés já estava de pé com o cajado na mão. Esse ruído surdo? Sim, é o ruído dos carros egípcios. Estão nos atacando? Temos tempo de escapar. Os 2 beduínos, Amos e Baduque, recusaram a aventurar-se no Mar de Juncos, mas os hebreus, mesmo assustados, concordaram em seguir Moisés. Com o cair da noite, ninguém conseguia distinguir a água da margem de areia, mas Moisés avançava com passos seguros entre o mar e o lago, guiado pelo fogo que lhe queimava a alma desde a adolescência. O fogo, transformado em desejo de uma terra prometida. Ao espalharem-se os carros egípcios, cometeram um erro fatal. Alguns enterraram-se nas areias movediças, outros sumiram nos pântanos percorridos por correntes invisíveis. O carro do filho real imobilizou-se numa terra viscosa, enquanto que o de Serramana atropelou seus 2 beduínos que tinham se separado dos hebreus. O vento do leste levantou-se aliando-se do deserto
e secando a passagem seguida por hebreus para atravessarem o mar de juncos. Indiferente à morte dos 2 espiões, esmagados pelas ondas do seu carro, Serra-Mana ficou, por sua vez, coberto de areia. Enquanto soltava os veículos e reunia os seus homens, alguns deles feridos, o vento mudou de repente. Carregadas de umidade, as rajadas de vento provocaram grandes vagas que inundaram toda a passagem. Com a raiva correndo-lhe o coração, Serra-Mana viu Moisés escapar. Fim do capítulo 56. Muito bem, companheiros, terminamos mais um bloco de capítulos. Então, mais 4 capítulos hoje, mais 4 a semana que vem, logo depois do Natal, e a gente encerra o ano com o livro 4 de Ramsés, a Dama de Abu Simbel. Espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje. A gente se encontra de novo na semana que vem. Um ótimo Natal. Comam bastante. Com passas ou sem passas. Tchau!